Bom dia, meu nome é Rafael e hoje gostaria de apresentar o trabalho desenvolvido para o meu projeto de formatura, concebido originalmente na Alemanha e reavaliado aqui no Brasil. Esse projeto possui o título de Análise de Autovalores do Controlador de um Inversor Formador de Rede com Feed-Forwards de Corrente. Diante de um sistema formado pelo controlador do inversor formador de rede de uma reduzida rede elétrica, os objetivos desse trabalho foram atualizar o modelo matemático de espaços de estado do sistema para pequenas variações, com base em novos componentes do controlador. A partir da alteração de dois parâmetros em particular, os feed-forwards, desses novos componentes, utilizar esse modelo matemático para prever alterações nos autovalores e estabilidade do sistema. E, ao fim, simular o sistema no MATLAB de modo a validar o modelo matemático e suas previsões, bem como observar impactos dos parâmetros investigados na resposta temporal do inversor. Apresentando, então, o sistema, começamos pela rede elétrica. Como pode ser visto aqui, é composta por uma fonte de energia renovável e um gerador síncrono, que fornecem toda a potência consumida por essa rede, composta de transformadores, cabos e uma carga de potência aparente. Passando para o controlador, essa era a topologia original do controlador do inversor, composta por um drup de potência ativa e reativa, bem como controladores cascateados de tensão e corrente. Já o controlador atualizado, que será investigado, é o seguinte, que apresenta 3 ou 4 novos blocos em laranja, verde e azul. Para esse trabalho, o que será investigado, o que será principalmente investigado, na verdade, são esses dois parâmetros, KFFD e KFFQ, que são parte desses novos blocos azuis incorporados. Uma vez atualizado o modelo matemático, é feita então a investigação analítica por meio da varredura de parâmetro. O que implica essa varredura? Por exemplo, para o parâmetro KFFD, ele é variado de 0 a 3, com incrementos de 0 a 1, e os seus dois pares de autovalores mais críticos, ou seja, mais perto do eixo imaginário, são registrados, as suas trajetórias à medida que o parâmetro é variado. Aqui na imagem podemos ver que para o par de autovalores mais críticos, que apresentam valores muito pequenos, reais e imaginários, quase não tem nenhuma alteração. Já para o segundo par de autovalores críticos, existe um aumento significativo da parte real deles, enquanto a parcela imaginária permanece praticamente constante, resultando, portanto, numa redução do coeficiente de amortecimento desse par de autovalores. E, em teoria, o sistema se tornaria instável quando o parâmetro assume o valor de 1,8, porque ele já cruza o eixo imaginário. Fazendo essa mesma investigação para o outro parâmetro, mas dessa vez incrementando de 0 até 2, também são registrados os seus dois pares de autovalores mais críticos. E no que diz respeito ao mais crítico, aqui também feito o zoom, existe uma redução da sua parte real e também uma redução da sua parte imaginária até o ponto em que o parâmetro assume valores entre 1,3 e 1,4. E, portanto, existe um aumento do coeficiente de amortecimento nesse caso, ainda que muito inexpressivo, dadas as proporções do par. Já para o segundo par, mais crítico, percebe-se a redução da parte real, a redução da parte imaginária e o aumento do coeficiente de amortecimento. Feita a avaliação analítica, partimos então para simulações, começando pela simulação em regime permanente. Ela é feita para avaliar o limiar de estabilidade seguindo os valores de feed-forwards observados na varredura de parâmetros. Ao se aumentar, quando se aumenta o valor de KFFD, percebe-se que ele na verdade, durante a simulação, o sistema é estável quando ele assume 1,8, mas percebe-se o aumento de oscilações e percebe-se a perda de estabilidade do sistema quando ele assume o valor de 2,8. Portanto, existe uma diferença entre o limite de estabilidade analítico e o simulado. Essa diferença pode ser atribuída essencialmente a dois fatores. As simulações numéricas serem mais precisas do que o nosso modelo. E dois, as equações de controle do gerador síncrono não foram consideradas no modelo de espaços de estado. Quando aumentamos o valor do parâmetro Q até 1, o sistema permanece estável ao longo de toda a variação do parâmetro, seguindo, portanto, as expectativas da varredura de parâmetros.
A título de exemplo, temos aqui a saída do conversor de tensão, seus componentes D e Q, tanto para quando o parâmetro D assume o valor de 1,8, portanto ele tem oscilações, mas eventualmente ele estabiliza, e quando ele assume o valor de 2,8, em que as suas oscilações aumentam progressivamente ao ponto em que existe perda de estabilidade. Feita essa simulação de regime permanente, partimos então para a simulação de eventos de rede, aqui com uma conexão adicional de carga, e fazendo uma avaliação muito parecida. Quando se aumenta agora o valor do parâmetro D de 0 a 1, percebemos uma melhora progressiva no que diz respeito à manutenção de níveis de tensão e frequência na saída do inversor, fornecimento de corrente elétrica e potência ativa demandadas pela carga adicional, e menores tempos de acomodação de tensão, corrente, potência e frequência após eventos na rede. Já quando fazemos essa mesma análise para o parâmetro Q, quando ele é aumentado de 0 até 1, percebemos, na verdade, um aumento progressivo na magnitude dos picos de corrente e de potência durante eventos de rede, como o caso da carga, o que é indesejável, e também uma alteração quase que inexpressiva nas demais grandezas do sistema, como tensão e frequência. Portanto, a partir dessas análises, pode-se estabelecer as seguintes conclusões. A partir da simulação de regime permanente, percebe-se que, com o aumento progressivo do parâmetro D, segue-se a expectativa derivada do modelo de espaço de estados, de aumento de oscilação e eventual perda de estabilidade do conversor, demonstrando assim a validade do modelo matemático. E as simulações de eventos de rede, como conexões adicionais de carga, indicam um impacto positivo de valores até 1 do parâmetro KFFD e o impacto negativo de valores diferentes de 0 para o parâmetro KFFQ. Assim termino minha apresentação e gostaria de agradecer a todos pela atenção.